Neste vídeo, vamos falar sobre a importância do planejamento empresarial. Vamos tratar sobre os três instrumentos do planejamento empresarial. Planejamento empresarial é algo muito maior do que simplesmente um planejamento estratégico. O planejamento empresarial, ele inicia-se com o planejamento estratégico e que tem que ser desdobrado no orçamento anual e que, por fim, ele precisa ser controlado. E o controle orçamentário tem a função de fazer o feedback estratégico para que a gente possa entregar os resultados que nós planejamos. Então, veja o vídeo. Bom, e aí eu quero mostrar aqui nesse slide o relacionamento entre todos os elementos de um planejamento empresarial. Porque se você estava pensando que planejamento empresarial é a mesma coisa que planejamento estratégico, está enganado. Planejamento empresarial é algo muito maior do que o simples planejamento estratégico. Planejamento estratégico é um dos elementos do planejamento empresarial como um todo. Mas eu quero mostrar aqui todos os elementos. Vou começar por esse primeiro quadrantezinho aqui, ó, por essa primeira caixinha que está aqui, ó. Base de dados de desempenho no passado. Gente, se tem uma coisa importante que todas as empresas têm que cuidar e preservar, são os dados. E aí entra uma questão importante para a micro e pequena empresa. Normalmente, micro e pequena empresa fazem a contabilidade externa e não tem a contabilidade interna. E o que acontece? Acontece que no final do mês, a gente pega lá o extrato bancário, pega lá todas as notas fiscais de compra, pega ali água, luz, telefone, todas as contas que você pagou, junta toda essa documentação e envia para o escritório de contabilidade. Claro, o escritório de contabilidade pega essas informações e o que devolve para o empresário? Devolve as guias para pagar e a folha de pagamento que você vai ter que pagar. E aí eu te pergunto, e a base de dados? E as informações? E o nível de estoque? O nível de venda? Qual que é a evolução histórica de venda, de estoque? Se o pequeno e médio empresário for depender da contabilidade para ter essa base, esquece. Ele não vai ter. O número registrado lá na contabilidade, na maioria das pequenas e médias empresas, não representa a realidade do dia a dia da empresa. Então, se tem uma coisa que todo o gestor precisa cuidar, é base de dados. Aí você pode falar, professor, a minha empresa tem um sistema. Legal. Se ela tem um sistema, e se você utiliza bem o sistema, você está gerando base de dados. E essa base de dados pode ser um grande aliado para você na gestão do seu negócio. Não, o meu sistema tem lá, mas eu não uso ele todo. Opa, então cuide para que você consiga gerar uma base de dados. Observe que essa caixinha de base de dados de desempenho do passado, ela está interligada com o sistema de informação gerencial. Porque, normalmente, essa base de dados é alimentada a partir de um SAP da vida, de um TOTUS da vida, de um sistema de gestão informatizada. Mas nem sempre a base de dados é confiável. Então, primeira coisa que a gente precisa cuidar, ter muito carinho, gerar base de dados consistente e confiável. Porque a partir disso, se eu conhecer meu desempenho do passado, a partir dos números gerados, eu sei quem eu sou, de onde eu vim e aonde eu estou hoje. Eu sei qual o volume da receita, se essa receita está crescendo ou está diminuindo, qual o volume de estoque, se esse estoque está parado ou está girando. Eu consigo, a partir da base de dados, gerar relatórios de informações importantíssimas para a tomada de decisão dentro da gestão empresarial. Então,
O primeiro alerta desta palestra é: cuide com muito carinho dos dados, base de dados. Vou contar para vocês uma experiência que eu vivi numa empresa em que para mim falou: professor, eu estou com um problema. A empresa está dando lucro, mas todo mês eu estou precisando colocar dinheiro no caixa. E aí eu peguei e mostrei para ele, fiz um gráfico, montei um gráfico para mostrar para ele e peguei qual que era o valor de estoque no final de cada mês. E aí peguei uma série histórica de 7 meses, saldo final do estoque a cada um dos 7 meses, e depois, nesse mesmo gráfico, eu coloquei o valor que ele estava em aberto aos fornecedores, quanto que ele estava devendo ao fornecedor. E o que apareceu no gráfico? O que apareceu no gráfico era o seguinte: ele vinha mantendo um nível de dívida com o fornecedor em torno aí de uns 550 mil reais, enquanto que o estoque dele subiu de 1 milhão para 1 milhão e 400 mil reais. Eu falei assim, olha, em 7 meses, a característica do seu estoque e a dívida com o fornecedor demonstra que você investiu em estoque parado, que o estoque está parado, 400 mil reais. Está aí o dinheiro que você todo mês está precisando colocar na empresa. Ou seja, com 2 informações da base de dados dele. Busquei na base de dados dele e com 2 informações consegui demonstrar para ele por que a empresa dele está gerando necessidade de capital de giro. Então, essa é a importância de ter uma base de dados consistente e confiável. Bom, e aí seguindo aqui, nós temos esse segundo quadrante com várias caixinhas aqui dentro. Dentro desse segundo quadrante, olha o que temos. Expectativa dos interesses internos, expectativa dos interesses externos, riscos, forças, oportunidades, ameaça, missão, objetivos, estratégias e políticas da empresa, planos de médio e longo prazo. Gente, isto aqui são informações geradas num bom planejamento estratégico. Num bom planejamento estratégico, a gente avalia quais são as nossas forças e as nossas fragilidades, a gente avalia o cenário externo, olhando as ameaças e as oportunidades, e a partir daí a gente traça estratégias a partir de objetivos que queremos alcançar num futuro desejado. Então, a partir da missão, visão e valores da empresa, a gente consegue traçar planos de médio e longo prazo que efetivamente pode nos levar ao atingimento desses objetivos. Porém, o planejamento estratégico ele é feito para um horizonte de longo prazo. Normalmente a gente faz planejamento estratégico para 5, às vezes até mais anos. A questão é, eu preciso tirar esse planejamento estratégico de 5 anos para o dia a dia. O que eu tenho que fazer dia após dia para que eu alcance esse objetivo? Então, aqui entra essa passagem aqui, do planejamento estratégico para o planejamento financeiro de curto prazo. Planejamento financeiro de 1 ano. O que eu tenho que fazer para atingir o objetivo deste ano? Então, eu transformo em números estimativa de receita, estimativa de custo, despesas de cada departamento para que eu possa saber de antemão o lucro que eu vou ter. Então, é uma fase de planejamento financeiro de curto prazo, onde eu faço o orçamento. Uma vez esse planejamento de curto prazo preparado e aprovado, a gente começa, então, a realizar, mês a mês, dia a dia, semana a semana. O planejamento sai do papel e vai se tornar realidade. A partir da realidade da execução orçamentária,
a gente entra na fase de controle orçamentário, aonde eu vou cruzar o orçado versus realizado, identificando se eu estou atingindo os objetivos. Então, na realidade, quando a gente fala em planejamento empresarial, nós temos inúmeras vantagens do planejamento empresarial.